Nada influencia mais o cotidiano dos filhos de Deus que uma vida de oração consistente. As palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 nos diz o seguinte: orar sem cessar. É através dela que nos aproximamos de Deus. Alguém já se referiu à oração como respiração. Uma ideia que expressa vividamente a importância dessa prática. Assim como não podemos viver sem respirar, não podemos manter nossa vida espiritual sem orar. A espiritualidade reformada consiste, além de cultuarmos ao Senhor de forma correta, guardar o dia do Senhor, precisamos também ter essa prática, a oração. Este tema oração é tão importante que um comentarista disse: se não oramos juntos a Deus, não sobreviveremos a tudo o que estamos enfrentando. Por isso, ao exercermos essa prática, somos obrigados a penetrar, como disse João Calvino, naquelas riquezas que estão entesouradas para nós e que estão junto ao nosso Pai Celestial. Meus irmãos, nesse momento gostaria de levá-los a este meio de graça, a oração. Para quem a pratica, é como aquele que encontra e desenterra aqueles tesouros que o Evangelho nos faz descobrirmos por meio do olhar da nossa fé. Por isso, a oração é o modo pelo qual nos relacionamos com Deus. Pergunto: temos vivido isso na prática? Você tem dado importância de reservar um momento e ter esse particular com Deus? Como tem sido esse momento? Novamente, como diz João Calvino, conhecer a Deus como soberano Senhor e dispensador de todo bem, que nos convida a que apresentemos nossas petições e ainda assim não se aproximar dele, é o mesmo que se ouvíssemos falar que há para nós um tesouro disponível e o deixássemos enterrado. Somos convidados, irmãos, até ordenados a orar. A oração é tanto um privilégio como um dever. Todo dever pode se tornar laborioso. A oração, com todos os meios para o nosso crescimento, exige trabalho. E os efeitos da queda estão presentes em nossa vida. E com isso a queda tem nos deixado preguiçosos e indiferentes a algo tão importante como a oração. Uma situação pode surgir na sua vida. Eu não sei orar, pastor. Deixe-me dizer algo, meu irmão. O Espírito Santo será sempre o seu auxílio na oração. Mesmo que você se sinta desmotivado a não querer orar, saiba que sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos, as emoções profundas de nossa alma, ou quando estamos totalmente incertos sobre o que deveríamos orar, o Espírito Santo intercede por nós. Ao orarmos em particular, tenha por certo, Deus nos ouve. Um belo sermão com o título Altíssimo, um Deus que ouve a oração. O pregador Jonathan Edwards nos leva a entender isso. Ele levanta uma pergunta: o que significa que Deus escuta a oração? E ele responde: ele aceita as súplicas daqueles que oram a ele. A prece é bem recebida e ele se agrada dela. Ele aprova o fato de que eles pedem tais coisas a ele e aprova a forma como eles o fazem. Ele recebe as orações como ofertas a ele. Ele aceita a honra que lhe é dada na oração. Jonathan Edwards continua dizendo que enquanto oramos, ele nos dá doces visões de sua gloriosa graça, pureza, suficiência e soberania, e nos capacita com grande quietude a descansar nele, a entregar a nós mesmos e as nossas orações a ele, a nos submeter à sua vontade e a confiar em sua graça e fidelidade. Jonathan Edwards, sabendo da importância da oração, ele disse: a oração é uma expressão de fé tão natural como a respiração é expressão de vida.
O outro grande pregador, Charles Spurgeon, disse certa vez que as orações mais doces que Deus ouve são gemidos e suspiros daqueles que não têm esperança em mais nada, senão em seu amor. Meus irmãos, Deus, Ele nos ouve. Somos muitas das vezes encontrados em falta. Aquilo que deveríamos fazer, não estamos fazendo. E aquilo que não deveríamos fazer, estamos fazendo. Por quê? Qual a causa disso? Muito simples. A negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. Sabe qual é o resultado na nossa vida quando não oramos? O resultado você já sabe, é cair em tentação. Muitos estão frios, não desejosos na obra do Senhor, agindo na carne, não externando os frutos do Espírito por negligenciar esse precioso presente, a oração particular. O homem, irmãos, que assim ora, terá paz de coração e mente. Ele terá consciência de que o Pai, em seu amor infinito, dará tudo quanto é melhor para ele e para todos aqueles que são objetos de sua oração. Ele também estará consciente de que este mesmo Pai é aquele, lá em Efésios 3, 20 e 21, capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. As palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17 são muito importantes e são oportunas para os nossos dias. Nós, como crentes que somos, devemos cultivar um espírito de constante oração. Se permitirmos que as Escrituras formem assim nossa imagem de Deus, se nos lembrarmos do seu caráter e cultivarmos sua presença, jamais oraremos com hipocrisia, mas sempre com integridade, nunca mecanicamente, mas sempre racionalmente, como filhos de Deus que somos. Que toda a nossa vida, meu amado irmão, seja permeada pela presença de Deus. Não apenas nos movimentos dos nossos lábios, mas na elevação do coração a Deus, que é a essência da oração. Que em meio aos deveres e recreações mais comuns da vida, que estejamos, irmãos, engajados em oração. Como disse o mesmo apóstolo agora em Romanos, capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Efésios 6,18 ele nos diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Este é um dos momentos que devemos orar. Por isso, meu querido irmão, tire um tempo diário e faça as suas orações. Torne isso como parte essencial do seu dia a dia. Que você e eu sejamos conhecidos como homens e mulheres de oração. Um forte abraço, que Deus nos abençoe e fique na paz.